Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que sintoniza aí na sua casa, através do canal 8.1 Digital. Estamos na plataforma do Facebook e nos nossos canais na internet. Participe com a gente. Afinal de contas, a partir de agora, o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Participe com a gente através do WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Você manda a sua pergunta e os nossos convidados de hoje tenho certeza que vai esclarecer e responder para você aí do outro lado. Bom, na primeira parte do nosso programa a gente recebe a doutora Fernanda Sudário, já está aqui com a gente no estúdio, ela que é fisioterapeuta. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com a doutora Fernanda, vamos falar sobre a saúde da coluna. É na coluna que se resume aí tudo, né? O nosso dia a dia. Vamos falar aí de prevenção, vamos falar de tratamento e muito mais. Na segunda parte do programa, a gente continua falando e abordando o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização da violência contra as mulheres. E a gente recebe a psicóloga Regina Cardoso daqui a pouquinho aqui no programa. Para o nosso primeiro bate-papo, a doutora Fernanda Sudário está aqui. E é isso, seja bem-vinda, prazer conhecê-la e recebê-la aqui no Mais Saúde. Prazer, David, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Vim trazer informação para a população, esclarecer algumas dúvidas. Espero contribuir para que a saúde da coluna esteja cada dia mais entendida pelos pacientes, e que eles saibam onde procurar, o que fazer, para que não sofram tanto desse problema que virou quase uma epidemia. Olha isso, vamos falar sobre isso. Resumindo, é como eu te falei, participe com a gente aí através desse WhatsApp, né? Porque aqui, ó, o consultório está aberto a partir de agora. Não perca essa oportunidade, é a NTV levando informação e qualidade de vida para você aí do outro lado. Mas é isso, a coluna é o nosso esteio. A coluna é o que mantém aí a base, né, do nosso dia a dia. Exatamente. E o que muitas pessoas pensam é que a nossa coluna é frágil, e ela não é. Então ela suporta a descarga de peso, ela suporta impactos, entendeu? Então nós temos que entender que para toda dor na coluna existe um tratamento, que muitas das vezes a cirurgia não é indicada. E existem algumas causas que nós temos que entender o motivo de que nós temos tantas dores na coluna. Muito bem, vamos pontuar então, doutor, algumas dessas dores. Você que está ali no dia a dia, né, com esse atendimento todos os dias lá no consultório, chega pacientes com diversas dores na coluna. Quais são as mais frequentes? Olha, a mais frequente é a hérnia de disco. Dor por uma compressão de um nervo por uma hérnia de disco. Essa é a dor que praticamente todos os pacientes procuram a fisioterapia. Porque é uma dor que limita a vida, uma dor que tira a pessoa da atividade física, se afasta do trabalho. Então ela limita muito. Então os pacientes procuram um alívio muito rápido para poder voltar à sua vida normal. Eu nunca tive, mas já conheço pessoas que tiveram, né, a hérnia de disco, e a dor é insuportável comparada aí à dor, como a gente recebeu especialista aqui, de pedras no rim também. Então, é muito insuportável, por isso que procuram, né, sanar essa dor o mais rápido possível, onde acabam, né, cometendo erros da automedicação, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas falando em específico da hérnia de disco, doutora, o que é hérnia de disco? Aonde fica? A hérnia de disco, nós temos amortecedores na nossa coluna. Entre uma vértebra e outra, nós temos amortecedores, são chamados de disco intervertebral. Esse disco, ele é esponjoso, ele é cheio de água dentro. Então, dependendo de algum movimento ou do seu dia a dia, que é uma das causas da hérnia de disco, não tem nada de anormal nos nossos hábitos, não tem nada de errado nos nossos hábitos. Só que com o passar dos anos, passar dos meses, dos anos, eu posso usar uma estrutura a mais do que a outra. E isso eu posso estar forçando esse disco intervertebral. Com isso, eu posso gerar um deslocamento do núcleo, que tem dentro desse disco, para fora dos limites. Quando esse núcleo sai para fora e ele entra em contato ou com o nervo ou com o ligamento, eu tenho uma compressão e isso gera uma dor. E é sempre na mesma vértebra? É sempre isso? Olha... no mesmo local? Não, os locais mais comuns de ter hérnia de disco são na região cervical, que é a região do pescoço,
e a região lombar. Por quê? Porque são vértebras mais móveis, então que tem uma grande amplitude de movimento. E onde nós usamos mais. A nossa vértebra, a nossa coluna dorsal ou torácica, ela não tem grandes amplitudes de movimento. Então, ali é um lugar que quase não se tem hérnia de disco. São nas bases mesmo da articulação. Isso. E a gente pode ter hérnia de disco na vértebra C1, C2, quanto nas lombares. A mais comum é nas vértebras lombares. Pelo desgaste mesmo. Não é só desgaste que acontece. O que acontece? A primeira causa de hérnia de disco, de dor na coluna também, é hereditariedade. Ah, eu ia te perguntar sobre isso. Ah, meu avô teve, minha mãe teve, meus pais tiveram. Eu tenho mais chance de ter a hérnia de disco? Tem Que mais chance. interessante. A hereditariedade, nós já nascemos com esse DNA. Então, é uma probabilidade. A segunda causa, como eu falei, são os hábitos, que não tem nada de errado com os nossos hábitos. Eu gosto de frisar, por quê? Porque não existe mais esse má postura, você precisa sentar reto, você precisa melhorar. Não, isso não existe mais. Nós vimos que os hábitos mesmos de você levantar, de você trabalhar, às vezes a pessoa que permanece longos períodos no dia sentado, ela tem mais probabilidade de desenvolver uma hérnia de disco. Por quê? A hérnia de disco, ela é desenvolvida por um padrão mecânico, ou seja, um movimento repetitivo que eu tenho na coluna. Se a pessoa fica muito tempo sentada ou pega muito peso, aquilo é um movimento que ela faz todos os dias. É um movimento mecânico. Então, ela tem grandes chances de desenvolver uma hérnia de disco ali. Então, são essas duas principais... São as duas principais causas de desenvolver dores na coluna no geral. Hereditariedade e hábitos. Tá, a gente falou um pouquinho da hérnia de disco, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a hérnia de disco, mas além da hérnia de disco, o que mais que acontece com as queixas aí de dores com os pacientes? Nós temos em relação à coluna? A lombocetalgia, que é uma dor lombar que irradia para a perna, a famosa dor no nervo ciático. A dor no nervo ciático nada mais é de que algo na sua coluna está comprimindo o nervo ciático, que é o nervo que desce na perna. Então, ele começa na coluna lombar e desce até a planta do pé. Então, muitas pessoas chegam, nossa, eu tô com uma dor terrível na perna, eu não aguento, eu tô sentindo fraqueza, eu tô sentindo dormência. Então, essa também é uma queixa. E tem a lombalgia, que é uma dor na região lombar. Essa é mais conhecida. Essa é mais conhecida. Só que a lombalgia e a lombocetalgia são sintomas, não são causas. Se eu tenho uma dor lombar, algo está acontecendo ali para eu ter uma lombalgia. Se eu tenho uma lombocetalgia, algo está acontecendo na região lombar para eu ter uma compressão do nervo. Olha que importante a fala da doutora Fernanda aqui. A gente volta naquele primeiro viés da apresentação, a importância da saúde da nossa coluna. Exatamente. Que acaba afetando os pés. Olha para você ver que impressionante. Eu já tive pacientes que ele não tinha dor na região da coluna. E ele me procurou e falou assim, eu tenho uma dormência no pé, contínua. E ela não melhora. E o médico falou que pode ser por uma hérnia de disco. Ô, doutor, e quando a gente fala de problemas na coluna, já vem logo, acredito que o pessoal de casa também deve se identificar com esse tipo de pensamento, que é a cirurgia, que é muito complicado, é muito complexo, né, quando a gente se trata na questão da coluna. E é tudo com cirurgia ou nem todos os casos precisam de cirurgia? Não, a cirurgia na coluna hoje, ela só é feita em algumas situações e situações onde você tem um comprometimento neurológico. O que é isso? Eu tenho uma parestesia, uma dormência muito, muito grave, um comprometimento que a cada dia se agrava mais, e eu tenho um outro comprometimento que é do finalzinho da nossa coluna, que chama caldequina. Parece um rabo de cavalo. O final da nossa coluna parece um rabo de cavalo, por isso chama-se caldequina. Quando eu tenho uma hérnia de disco que comprime essa caldequina, eu tenho um comprometimento muito sério da região para baixo da cintura, das pernas. Eu tenho formigamento, parestesia, e eu posso ter, em casos mais graves, uma incontinência urinária ou fecal. Então, esse é um paciente que ele precisa de cirurgia. Porque eu preciso o quê? Desobstruir, eu preciso soltar aqueles nervos novamente. E eu faço isso realmente com a cirurgia. Agora, 97% das pessoas com hérnia de disco não precisam de cirurgia. Então, é um grande erro quando você pega uma ressonância e está escrito
hérnia de disco, protusão discal, abaulamento, e o médico te indica, infelizmente ainda existe alguns médicos que indicam a cirurgia para esses casos. Olha, e esse não é o caso de cirurgia. Deu até um alívio agora. Né? Porque quando a gente vai falar da coluna, realmente vem uma preocupação a mais do que qualquer outra parte do corpo. Não, a nossa coluna... E 97% então não precisa. 97% não precisa. Então, apenas 3% precisam da cirurgia. Doutor, e nesses 97%, quando não precisa, que tipo de tratamento? Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso intervalo aqui. Antes da gente, a doutora responde aqui pra gente. Olha, o tratamento pode ser feito medicamentoso, que a gente chama de tratamento conservador. O que é? Medicamento e fisioterapia, mas uma fisioterapia especializada. Fisioterapia não é tudo igual. As pessoas falam, vou para a fisioterapia, e não é assim. A fisioterapia é especializada. Se você tem um problema na coluna, você tem que ir para um especialista em coluna. Se você tem um problema no joelho, você procura um fisioterapeuta especialista em joelho. Assim como é na medicina. Por isso que nós temos grandes resoluções e eficácia no tratamento. Por quê? Nós somos especialistas em tratar aquilo, a coluna. Então, é o medicamento quando é necessário, porque a maioria das hérnias de disco, elas não têm processo inflamatório, elas só têm processo inflamatório quando a hérnia está tocando o nervo e causando um processo inflamatório nesse nervo. Fora isso, eu preciso de medicamentos para controlar a dor e a fisioterapia especializada. Dentro da fisioterapia especializada, nós utilizamos de técnicas para fazer essa descompressão, através de exercícios de preferência direcional. O que são esses exercícios? São exercícios onde nós mudamos o padrão de movimento do paciente ou ensinamos para ele uma maneira onde ele vai mudar esse padrão compensando o que ele faz no seu dia a dia. Por exemplo, se ele fica muito tempo sentado, eu ensino para ele um exercício onde ele vai compensar essa compressão que ele tem sentado. Que interessante. Então, resumindo, como a gente sempre bate na tecla aqui no programa, procure o especialista. E aqui no Mais Saúde a gente traz os melhores especialistas. Daqui a pouquinho a gente volta com esse bate-papo interessante. Vamos falar de torcicolo também. Torcicolo. Eu já tive isso, é complicado, hein? Então, pode olhar. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV, você acompanhando no 8.1 Digital e também através dos nossos canais na internet. Muito bem, participe com a gente através do WhatsApp 999 47 45 15. Aproveita que o nosso consultório está aberto e está para lá de especial hoje. A gente volta aqui com a fisioterapeuta, a doutora Fernanda Sudário, falando das dores na coluna, o tratamento e muito mais. Doutor, antes do intervalo, a doutora falou também sobre medicamento, né? Alguns exercícios, técnicas importantes para melhorar, né, e sanar as dores na coluna, os problemas. Mas quando a gente fala de medicamento, a gente tem que puxar a orelha aí do pessoal. Exatamente. Porque o livre acesso, o fácil acesso à internet, a compras de medicamento, essa indústria que cresce cada vez mais também, né? Você disse que é importante a medicação, mas né? Prescrito pelo médico, mas prescrita pelo médico. Então vamos falar sobre isso para não tomar qualquer remédio, seja ele analgésico, anti-inflamatórios. Não pode. O que acontece? O paciente, quando ele tem uma dor e vai se automedicando, o que é totalmente errado, ele não sabe qual é o medicamento, ele não sabe se precisa realmente do medicamento. A maioria das dores na coluna, elas são de origem mecânica, é devido a um hábito, que não tem nada de errado, mas é que aquele hábito pode gerar essa dor. E ele vai tomando esse medicamento e ele vai camuflando algo, às vezes até mais sério. Então é preciso realmente uma avaliação de um profissional especializado. E o que acontece também? Muitos chegam e falam, Fernanda, eu tomei tantos medicamentos, não está resolvendo nada. Por quê? Na maioria das vezes, ele vai aumentando por conta própria a dosagem do medicamento. E aí ele vai trocando de medicamento, fala, não, vou tomar esse agora, vou tomar outro. Que, na verdade, nenhum vai resolver. Se a dor dele for de uma dor de origem mecânica, por movimento, por um movimento repetitivo, ele vai ficar tomando medicamento e não vai ter uma resolução. Então, um dos motivos principais é
que a automedicação, ela vai mascarar, às vezes, algo mais grave. Nós estávamos conversando em off antes do programa aqui nos bastidores e você disse sobre isso. Apitou é porque tem algum sinal. Exatamente. Se a sua coluna começou a doer, ela está te informando que algo está errado. Pode ser algo muito simples e pode ser algo grave. Então, para saber o que é, precisamos avaliar. A avaliação feita... Quando eu faço uma avaliação, ela é muito criteriosa. Uma avaliação onde eu vou perguntar tudo para o paciente. Se ele dorme bem, se ele se automedica, qual o medicamento que ele usou, qual o tratamento que ele já fez, qual a postura que ele fica no seu dia a dia. Então, tudo isso são muitas informações para simplesmente ele tomar um medicamento achando que vai resolver. E a gente volta a falar naquele viés também, naquela historinha, né? O profissional, o médico, o doutor estuda há anos e anos e anos e década para que depois o paciente, em 30 segundos, 10 segundos, quer resolver essa questão toda. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos dois problemas hoje em relação à coluna. Medicamentos e os exercícios que tem na internet. Que o paciente compra aquele exercício com a ideia de que se fazer aquele exercício ele vai melhorar. Gente, cada paciente responde a um exercício. Cada paciente existe um exercício específico para ele. Então não tem como. Vocês podem até ver no meu Instagram que eu nunca dou dicas de exercício, eu não passo dicas, eu não falo, faça tal exercício, faça isso. Por quê? Porque eu preciso te avaliar. Eu não sei qual o exercício que vai ser melhor para você. Eu preciso saber do seu dia a dia. Então, não tem como. Então, são duas coisas. Não tome medicamentos por conta própria e não compre exercícios pela internet. Muito bem, valendo aí as dicas. Vamos ficar atento a isso. Para a gente acabar com esse papo de medicamento, de remédio, a gente falar de torcicolo também. Quando a pessoa toma sempre o mesmo medicamento, aquele remédio toda vez, é esse aqui, não vamos citar nomes de medicamento, mas eu tomo específico esse aqui, esse pretinho, enfim... E depois, com o passar do tempo, parece que perde o efeito. Acontece isso mesmo? Acontece. E isso acontece na coluna também. O paciente sempre, às vezes, ele relata. Olha, eu estava tomando, eu melhorei. Depois eu comecei a tomar, eu não melhorei mais. Aí eu aumentei a dose. E sem falar nos efeitos colaterais, né? Que você tem dos medicamentos. Você pode ter um problema no rim, no fígado. Então, isso é muito importante. A automedicação, ela não deve ser feita em hipótese nenhuma. Muito bem, olha o nosso telespectador participando com a gente, não vou identificar, mas boa noite, falando da saúde da coluna, mas é mais ou menos por aí o viés, ó, eu estou com dormência em 2 dedos, o que pode ser? Dedos da mão, aqui no caso específico da mão. Isso. A coluna tem alguma ligação com os dedos da mão também, doutora? Quando nós temos uma compressão, uma hérnia de disco da região cervical, se eu tenho a hérnia de disco que comprime os nervos na região lombar e me dá dormência nas pernas, eu posso ter uma hérnia de disco cervical que gera uma dormência aonde? Nas mãos. Então, uma das consequências de uma hérnia de disco cervical é formigamento e dormência em 1 ou 2 dedos. Eu posso ter uma parestesia no braço, no antebraço, dormência. Então, ele precisa de uma avaliação. Mas a dormência, ela é um sinal de que algo está sendo comprimido ali. Provavelmente um nervo. Olha, para você ver a importância da saúde na coluna. Exatamente. Dos dedos da mão, né, da cabeça, do tronco até os pés. Porque os nervos que inervam as nossas mãos, eles saem da cervical, né, da nossa cabeça. Então, e falando desse nervo aí, onde a doutora colocou a mão, nessa parte do nosso corpo, torcicolo. Pessoal de casa, você já teve torcicolo? Como que você trata o torcicolo? O torcicolo é constante? Por que a gente tem o torcicolo? Que é uma dorzinha também que eu vou te contar, viu? É uma dor chatinha mesmo. O que acontece? Assim como na lombar, torcicolo é um espasmo muscular, um pescoço travado. Não existe a coluna travada? As pessoas chegam e falam, nossa, Fernanda, travei a coluna na região lombar. O pescoço é a coluna travada, só que no pescoço. Torcicolos recorrentes, quando você tem muitos torcicolos, é sinal de que o disco intervertebral, lembra que eu falei do disco, que é aquele amortecedor? Exato. Ele está envolvido. E provavelmente ele está tendo esse disco, esse núcleo saiu e está comprimindo
uns ligamentos ou o nervo. O que acontece? O nosso corpo é muito sábio. Quando algo chega próximo da nossa coluna, da nossa medula, ele avisa e fala, opa, para aí, porque é sinal de perigo. Não movimenta mais. Ainda aí você bem, trava. Né? Ainda bem que temos esse alarme. É como se fosse um alarme, como né? se fosse um alarme. Então você trava. E aí você não movimenta mais. Depois, com o tratamento especializado, você restabelece essas funções, você melhora esse espasmo muscular e volta aos movimentos normais. Mas lembrando que se você tem um torcicolos constantes, é preciso procurar uma avaliação. O torcicolo também vem da origem de dormir com o travesseiro de mau jeito, dormir de mau jeito em cima da mão. Tem alguma ligação sobre isso? É um mito achar que o colchão e o travesseiro são responsáveis pelas nossas dores. Mas, se você estiver em crise, eles podem piorar. Se você, por exemplo, se você já dormiu hoje, você deitou meio mal e o travesseiro estava muito baixo ou muito alto, porque aí a gente tem que avaliar o que está acontecendo, aí sim você pode acordar com mais dor. Mas falar que o travesseiro e o colchão são os causadores das dores na coluna, não. Porque é sempre assim, né, doutora? Cá entre nós, é sempre assim, né? O torcicolo, principalmente, é quando a gente acorda. A maioria, né? A maioria, né? Na grande parte. Eu tive torcicolo e quando tenho, né? Não é frequente, mas é da noite pra manhã. E todo mundo associa, fala assim, eu deitei bem, eu dormi de mau jeito. Acordei com torcicolo. O problema é meu colchão e meu travesseiro. E, na verdade, não é. Às vezes o corpo estava já te dando sinais e, naquele momento, o travesseiro, naquele momento, não foi o mais indicado para você. E, então, você acordou um pouco mais travado. E o que acontece também? O disco, que é o que eu falei, aquele amortecedor da coluna, quando ele, durante o dia, ele é uma esponja de água. Ele, praticamente, 90% dele é composto de água. Durante o dia que nós caminhamos, que nós nos movimentamos, ele perde água. À noite, esse disco enche de água, que é o momento em que ele vai ser hidratado. E eu preciso disso, tá? Para eu ter discos fortes, discos hidratados, que façam a função que é amortecer uma vértebra da outra. E o paciente, se ele tem uma protusão ou uma hérnia de disco, e esse disco, durante a noite, ele enche mais de água, provavelmente vai ter uma compressão maior no nervo. Então ele acorda falando, acordei, nossa, estou sentindo dor demais. Durante o dia ele melhora. Por quê? Porque o disco perdeu água. E aí ele vai movimentando e fala, nossa, fiquei curado. Mas na verdade não é. Eu adorei conversar com você, as suas explicações bem simples e sucintas. Que bom. Muito bom, bem leve, deu pra gente entender, o pessoal de casa também. Mas vamos lá, para quem tem torcicolo, qual é a dica? Sentiu a dor ali? Sentiu a dor. Procura uma posição de repouso. Assim como na coluna travada, eu travei a coluna, peguei um peso, procura uma posição de repouso. Se você estiver sentindo uma dor que em qualquer movimento, uma dor que está limitando você em todos os movimentos, no seu dia a dia, você pode procurar um pronto-socorro, um médico, que ele vai te medicar e procurar um tratamento especializado. Eu sou um profissional de primeiro contato. Então, se o paciente chega até mim com torcicolo, eu tenho ferramentas para tratar o torcicolo dele. Se eu perceber que ele precisa realmente de medicamentos, de um anti-inflamatório, de um analgésico... Mas de imediato nem sempre é o medicamento. Nem sempre é o medicamento. Então, eu vou encaminhá-lo para o médico. Eu atendi esses dias um menino de 9 anos com torcicolo. E ele não precisava de medicamento. Nós fizemos exercícios específicos, terapia manual, exercícios específicos. Maravilha. No caso da hérnia de disco também, que hoje aqui nós falamos de hérnia de disco e torcicolo, tem idades? A idade mais frequente de ter hérnia de disco, não dá para ter uma, né? Então Exato, eu vou abrir bem esse leque. De 30 a 60 anos, a 55 anos, é uma idade adulto jovem. Mas eu tenho pacientes de 20 anos com hérnia de disco. Aquele paciente que trabalha sentado o dia todo, esse paciente, inclusive, é um caso interessante. Me identifico. Ele trabalha no trator 12 horas por dia. E ele tem 20 anos. Então são mais propícios a isso. propícios. É isso. Tá? Então vamos lá, doutora Fernanda
Sudário, aonde te encontra para tirar as dúvidas. Pessoal que participou aqui com a gente também, queira te encontrar, onde você atende, clínica, consultório, fique à vontade. Tá, eu atendo no consultório, que fica na rua Gabriel Pereira, 575. Perto de onde? O meu consultório fica dentro da clínica NutriFitness. Muito bem. E tem o meu Instagram também, porque eu sempre posto muitas informações. Obrigada. Muitas informações. Então, o pessoal que está nos assistindo, eu peço que siga o meu perfil, para que eles entendam um pouquinho mais sobre a coluna. Porque a informação, ela é muito valiosa. Ela não te deixa cometer alguns erros, ela te direciona para um tratamento melhor. E é isso que estamos fazendo aqui na NTV, o programa Mais Saúde é líder em audiência, justamente por causa disso, já são 32 anos aqui no ar. É o arroba doutora Fernanda Sudário. É facinho, doutora Fernanda Sudário. Muito bem, eu já te acompanho, te sigo, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela sua disposição em vir cá esclarecer as dúvidas e espero te encontrar mais vezes aqui no programa. Eu que agradeço, para mim é muito importante falar sobre isso, porque quando o paciente me procura, uma das partes do meu tratamento é educá-lo sobre a dor. Ele precisa entender o que ele tem, o que melhora, o que piora e para que ele não tenha recidivas. Porque a dor na coluna, ela tem muitas recidivas. Por quê? O paciente trata, mas ele volta para o padrão dele de dor, para os hábitos. Então, ele precisa entender, nós precisamos encontrar estratégias para quebrar aqueles hábitos. Então, quando eu sou convidada para explicar isso, eu me sinto muito bem, porque eu explico isso todos os dias para todos os pacientes dentro do consultório. E nós adoramos aqui a sua participação. Manda um beijão também para sua mamãe, está acompanhando, para toda a família. Obrigada, tá? Um abraço, boa noite para todos. E a gente se encontra, é isso. Vamos para o nosso intervalo então, pessoal. Vamos lá, rapidinho, daqui a pouquinho a gente fala com a Regina Cardoso, que é psicóloga, e a gente vai falar desse tema, o Agosto Lilás, o mês de conscientização da violência contra a mulher. É um giro rapidinho e o Mais Saúde volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui na telinha da NTV e a gente volta num bate-papo muito importante. Nesse mês, a gente fala sobre o Agosto Lilás. É um mês para a gente falar sobre a conscientização da violência contra as mulheres. É um assunto que a gente tem esse mês dedicado a essa pauta, mas é um assunto que a gente tem que falar todos os dias. E a gente recebe mais uma vez aqui no nosso programa a psicóloga Regina Cardoso. Seja bem-vinda aqui ao programa, Regina, mais uma vez. Obrigada, boa noite para todo mundo, né, que está nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. E com esse assunto onde você domina muito bem pela sua representatividade como mulher, e infelizmente os números que a gente tem vão se aumentando cada vez mais contra as mulheres. Mas você, como psicóloga e expert no assunto e lida com isso todos os dias no seu espaço, ali no seu consultório, como que as mulheres hoje, como que estão afetadas com a saúde mental em relação a essa violência? Olha, David, essa relação com a mulher e a violência é muito sofrido, né? É um trauma muito sofrido que a gente não consegue esquecer. E além do trauma da violência, né, de ser agredida fisicamente ou psicologicamente, a gente tem os transtornos pós-trauma depois, né? Que desenvolve a ansiedade, o transtorno bipolar, vários outros transtornos que vai desenvolver devido a esse trauma. E nunca consegue, assim, a mulher não consegue se livrar desse trauma. E então vamos lá, no início, como é que chega as mulheres que sofrem, né, por esse tipo de violência? Quando a gente fala violência contra as mulheres, é como a Regina aqui falou, não é só violência física, não. Existe a violência mental, a pressão, financeiro e tudo mais envolvido. Tudo isso a gente fala como violência. Como é que elas chegam lá no seu consultório até você? Em que momento? Infelizmente, é no momento de mais dor, né? É no momento em que elas já estão, assim, já não suportam mais, né, o que aconteceu e elas já chegam muito traumatizadas. Por quê? Às vezes a mulher encara essa violência como o jeito do marido tratar, do companheiro tratar, né, da companheira, porque a violência, às vezes ela não se manifesta só com tapa. E quando ela chega reclamando, olha, Regina, o meu marido está muito violento, eu quero sair do casamento, eu quero sair desta relação, ela já vem sofrendo há muitos anos.
muitos anos ela já vem sendo machucada, agredida, violentada pelo marido ou pelo companheiro, seja quem esteja com ela. E isso independente de idade. De idade. De idade. Independente de idade. Porque, assim, hoje os relacionamentos começam muito cedo, né? Muito cedo. Verdade. As meninas estão se relacionando muito cedo. E aí, além do relacionamento começar muito cedo, esses relacionamentos mais longevos, que as pessoas às vezes pensam assim, não tem esse tipo de violência, tem porque o marido conhece um outro tipo de relacionamento. E às vezes ele quer que a mulher tenha aquele relacionamento com ele em casa, e às vezes ele violenta a mulher em casa todos os dias para ter aquilo que ele busca na rua. Então, muita gente não fala disso, mas tem muitas mulheres casadas que são abusadas sexualmente pelos maridos. E quando a gente fala do relacionamento e essa violência contra a mulher, é importante essa sua fala, Regina, que a gente pode estender também que as mulheres sofrem não só dentro do relacionamento, no trabalho, no trânsito, na rua, na própria família também. Porque quando fala violência contra a mulher, já imagina de imediato, porque infelizmente é isso, os números apontam, a grande parte é do cônjuge agredir, né, a agressão à sua companheira, mas não é só isso, é mais do que isso, é em todos os aspectos. Sim, é em todos os aspectos. Até porque hoje, por exemplo, a gente pode falar a violência no trabalho, né? Nós, mulheres, ganhamos bem menos do que os homens fazendo a mesma função, né? Desempenhando a mesma função. E às vezes a pessoa fala no trânsito, às vezes a gente está dirigindo e fala, é uma mulher que fez essa barbeiragem. Então está sempre colocando a mulher, denegrindo a imagem dela violentamente, né? Então, às vezes a mulher coloca uma roupa e ela sofre uma cantada desnecessária e eles vão falar, mas ela provocou isso, olha o jeito que ela está vestida. Isso é uma violência psicológica, né? Porque eu posso vestir o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser, mas a gente sofre isso realmente em todos os âmbitos. E nessa sua fala que a gente pode ser o que quiser e vestir o que quer, vamos dar uma amenizada, até porque a gente está falando aqui na mais pura verdade, clareza, e eu tenho essa liberdade com você que sempre nos atende aqui, é uma profissional maravilhosa, já há muitos anos, né, nesse segmento. As mulheres de hoje, elas estão... As mulheres não, o ser humano talvez seja isso, naquela dependência emocional, é isso? E por isso que fica propício a esse tipo de violência? Às vezes tem muito disso, sim. Por quê? A mulher, ela tem essa dependência, porque a mulher, enquanto provedora do lar, na parte afetiva dos filhos e tudo, ela fica com medo de sair do relacionamento, né, por dependência financeira. Como que eu vou criar os meus filhos? Como que eu vou ter o padrão de vida que eu tenho, né? Porque ele sustenta a casa, ele mantém. E essa dependência emocional, seja financeira ou emocional do cônjuge, não querer estar sozinha, porque a gente vê estatística que a maioria das mulheres estão sozinhas hoje, né? Às vezes por não conseguir manter esse relacionamento devido às violências, então ela fica presa nesse relacionamento. Ela não sai por causa disso. Mas aí, como eu disse, pra gente dar uma amenizada, tem a psicologia a favor, né? Graças a Deus, vem quebrando tabus, ainda existe o preconceito de ir fazer uma terapia, ir no psicólogo, no psiquiatra, enfim, do especialista da saúde mental, né? A gente vem quebrando barreiras sobre isso. Mas existe a psicologia a favor e existe tratamento, terapias. Tem como sair dessa? Tem sim. Eu acho que o autoconhecimento, né? A pessoa buscar o autoconhecimento em qualquer tipo de relacionamento é muito bom para ela se sentir segura para lidar com essa situação. E ela perceber que essa situação está trazendo um adoecimento para ela. Então, a psicologia vai trabalhar nesse âmbito. Sempre que eu falo com as minhas pacientes que procuram, a gente vai fortalecer essa questão emocional dela, essa dependência, que ela possa sair sozinha, ela possa se manter, ter um autoconhecimento. Assim como foi falado nas Olimpíadas, né? O autoconhecimento segura o corpo e a mente. Se falou muito, né, sobre saúde mental nas Olimpíadas, né? Muito, muito. Por quê? Todo mundo está vivendo um momento muito estressante, de pressão, de ter que conseguir. Eu tenho que ter medalha, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E a mulher também é muito cobrada. Então ela precisa de ter esse autoconhecimento para ela saber lidar com essa situação, sabe? E David, eu sempre falo, a melhor forma de tratar a violência contra a mulher ou qualquer tipo de violência é na escola. Nós precisamos ter uma aula sobre violência doméstica. Que bom ouvir isso. Né? Eu também, na escola. Também concordo com isso. Porque senão porque hoje você conversa com crianças, eles não sabem o que é a Lei Maria da Penha. E ela fez 18 anos agora, dia 7 de agosto, e muita gente não sabe o que é. Por quê? Não trabalhou isso na escola. E tem muita mulher que tem medo de denunciar, porque ela fala, mas depois eu vou perder isso, ele vai me procurar. Não, a gente tem todo um
uma equipe multiprofissional que vai ajudar essas mulheres a lidar com isso. Então ela precisa de conhecer, tem segurança, tem tudo para a gente poder trabalhar com elas esse autoconhecimento. E a gente acompanha aí nos telejornais a nível nacional também, né, de crianças que usam da escola, da professora, do educador para poder desabafar de abusos que acontecem. Em casa, essa né? É a importância da escola. Em casa, no caminho para a escola, em qualquer lugar, no ônibus. Então, eu acho que a educação começa na escola, né? A gente precisa de ensinar os nossos adolescentes, nossas crianças, a entender que existe essa violência, que aquele puxão de cabelo, o tapa, né, o grito, isso não é normal, isso não é uma educação normal. Então, que a gente precisa ensinar eles a se defender e conhecer as leis, saber que eles podem acionar o conselho tutelar para poder falar, procurar o psicólogo amigo, sempre tem outros caminhos. São vários caminhos, vamos citar algum deles, como a Regina está falando aqui, tem o 190, tem também o Disque Denúncia Anônimo, tem o psicólogo, o psiquiatra, tem o postinho na sua casa. Que ele pode ir falar, o agente de saúde, né? A gente tem vários equipamentos que podem ajudar, ou até mesmo contar para o coleguinha, que o coleguinha às vezes tem mais habilidade para ele falar para o professor, e a mulher também falar com a amiga, falar com um amigo, contar para a família o que está acontecendo, porque ela precisa de uma rede de apoio, né? Quando acontece isso, às vezes a mulher, ela é muito criticada, mas ela precisa de uma rede de apoio que confie nela, que acredite. Eu não desmerecer a fala daquela mulher, porque eu falo, o que uma pessoa está passando da violência, o primeiro tapa todos nós vamos levar. Eu não estou esperando você me dar um tapa. Nunca ninguém está esperando, né? Então o primeiro tapa vai acontecer. Mas não deixar passar deste primeiro tapa. Procurar uma rede de apoio, porque às vezes eu levo o primeiro tapa, mas eu não vou dividir com ninguém. Aí vem o segundo, vem o terceiro. E acontece essa reincidência de violência? Acontece você muito. Atende lá no seu consultório, lá no seu espaço, pessoas que chegam lá falando sobre essa agressão, procurando por terapia e depois recaem de volta ao agressor? Sim, volta muito porque... E acontece de novo a agressão? De novo, porque a agressão, ela é muito... Principalmente a violência psicológica, que não tem marcas físicas para poder ver, né? A violência psicológica, a pessoa vai falar para ela que às vezes ela está muito gorda, ela não presta, ela é uma péssima dona de casa, e vai ter essas agressões pequenas. A mulher cansa, sai de casa, mas ele fala, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, não vou fazer isso mais. Volta, passa um tempo muito bonzinho, mas recai de novo e volta tudo. E aí volta com agressões piores, agressões mais fortes ainda, até que um dia pode acontecer o pior. Eu vou te fazer uma pergunta aqui bem atípica, Regina. Como eu te falei, a gente tem essa liberdade e compete a mim também como apresentador e aqui estou. Ouve muito no linguajar popular, mas eu tenho o dedo podre para escolher um parceiro, meu parceiro, né? E parece que está sempre ali, né? Muda de parceiro, mas sempre traz a violência. Isso é por causa de quê? A gente carrega isso do antepassado, são traumas do passado. O que você fala sobre isso? Às vezes o ciclo se repete. O ciclo, muito bem. O ciclo se repete. Então, eu vou buscar muito aquela referência de pai, né? O meu pai batia na minha mãe o tempo todo e eu achava normal. Agora eu preciso de compensar isso com um homem que vai me bater. Uma cultura machista. Uma cultura machista, porque muitos agressores tiveram isso em casa. Agora eles dão o que eles têm, né? Porque eles foram criados agredindo e sendo agredidos. E a mulher também busca isso. Então você pode ver... Dos dois viés, tanto como o agressor como o agredido. Como o agredido. Então a gente fala assim, igual por exemplo, eu fui criada num lar muito afetivo, né? Muito afetivo. Devo muito aos meus pais, tenho muito carinho pelo legado que eles me deixaram, então não teve esse tipo de violência. Então a gente não aceita menos que muito carinho, né? Então assim, o meu marido, ele tem que ser muito carinhoso, ele tem que ser muito atencioso, porque meu pai sempre foi assim conosco. Então a gente precisa disso. Às vezes você cresceu num ciclo, isso é só um exemplo, tá? Sim, de pancada, claro. de tudo, então você vai buscar tortura, isso, de tortura, de pressão psicológica, daquilo se você não fizer vai ter isso, você vai ficar de castigo, depois a gente conversa, né? Isso no subconsciente a gente carrega. Essa energia que herda, é tipo isso? Isso. E aí você precisa trabalhar essa libertação dessas crenças. Tem como quebrar o ciclo? Tem como quebrar o ciclo. Através de terapias? Terapia, você vai quebrar esse ciclo e quebrar essas crenças de que você precisa de um companheiro que te bate. Não precisa disso, você pode ter um companheiro, não é dedo podre. Mas você quer repetir o ciclo. É isso, muito bem, vamos para o nosso intervalo então, produção. Daqui a pouquinho a gente volta com a Regina Cardoso falando sobre o Agosto Lilás, a importância dessa bandeira. Vamos lá, vamos girar o nosso Mais Saúde, que volta daqui a pouquinho.
Muito bem, o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV com o nosso último bloco e a gente volta falando sobre o Agosto Lilás, recebendo a psicóloga Regina Cardoso. É isso então, vamos voltar nesse bate-papo que é importante a gente sempre falar sobre isso, que existe um aparato em forma de proteção para a mulher, por mais que ela ainda sinta-se com medo e com certos receios de procurar ajuda, mas existe esse aparato. Sim, existe esse aparato e ela pode ficar segura, porque o que a gente tem é uma rede muito boa, muito comprometida com o sigilo, que vai poder ajudar ela, vai cuidar da questão das crianças, porque o maior medo dela é, eu vou sair minhas crianças, como é que faz? Eu vou sair, ele vai ficar me perseguindo, porque acontece muito, a gente vai fazer tudo dentro do maior sigilo, né? A Casa da Mulher tem um apoio muito grande aqui em Patos, que é uma referência que a gente tem, a Casa da Mulher está muito bem estruturada para ajudar, e outros equipamentos nós também se precisar. Delegacia da Mulher. Né? A Delegacia da Mulher, a gente tem um abrigo que possa dar um apoio temporário, ela pode voltar para a cidade dela, que muitas vezes é uma pessoa aqui fora, né? Então a gente tem todo esse amparo. E principalmente o sigilo, que é importantíssimo. A mulher, a gente não revitimizar essa pessoa contando a história dela, abrindo, né, a história para muito mais pessoas. Então é importante isso, que tem um sigilo. A terapia é importante para isso, né? Para manter o sigilo. Como é que funciona a terapia? Para quem ainda tem esse receio, estamos falando de receio, no caso de pedir ajuda em outro departamento que seja, no caso específico que falamos aqui, da polícia, da Casa da Mulher, mas para quem procura terapia, como é feito a terapia? É só ou para quem não... Tem gente que não conhece o trabalho do psicólogo, né, da psicóloga, nunca foi em terapia, ouve falar de terapia, mas tem medo de ir na terapia. Como é que funciona a terapia em si? Explica para o pessoal de casa como que é, um atendimento frente a frente, vocês só ouvem aí? A terapia, ela vai funcionar assim, quando você resolve que você precisa de um terapeuta, você vai entrar em contato com aquele que você realmente, você selecionou, né, para isso. No meu caso, a pessoa entra em contato, pessoalmente eu vou responder para ele pelo WhatsApp, né, e aí a gente marca essa aqui é a primeira sessão. A sessão, a pessoa vai poder contar essa história dela, do jeito que ela quiser, né? Eu vou pontuando, vou ouvindo o que ela falar, para a gente poder juntas achar uma solução, né? Porque primeiro eu deixo ela falar, porque ela chega lá transbordando. Ela, né? Já chega lá... Chega transbordando, de muita emoção, de muita violência. Eu deixo ela entender que ela está num ambiente seguro, que ela pode ficar tranquila, que tem um sigilo pela lei, né? Pela minha profissão, pelo código de ética. Então, a gente vai conduzindo isso. Primeiro passo é ela querer fazer terapia, que é importantíssimo. Quando ela quer, aí ela vai achar esse profissional. O profissional que ela realmente vai se adaptar, porque é igual o médico, né? Tem uns que você gosta, outros não, fisioterapeuta, você gosta, até você achar aquele que realmente... A doutora Fernanda falou sobre isso. Afinidade com o profissional, porque é importante que o paciente tenha afinidade com o profissional. É importante que a pessoa que esteja fazendo terapia comigo confia nos métodos que eu estou indicando para ela poder ter esse autoconhecimento e trabalhar isso. São muitas sessões de terapia? Ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, porque primeiro a gente trata o socorro psicológico, que é o primeiro momento, né? Que é acolher a pessoa ali no primeiro momento, que é o socorro psicológico. Então, primeiro eu vou acolher ela, vou acalmar, vou colocar ela numa posição que ela está ali, que ela é a vítima, porque muitas vezes ela se sente como culpada pela violência, né? Ela não entende isso, que ela que é a vítima, então eu vou fazer todo esse amparo para ela se sentir segura. E aí depois vai depender da pessoa, porque tem gente que fica no consultório, por exemplo, tem gente que faz terapia há 20 anos, né? O que é bom, né? O que é ótimo. É ótimo, porque a pessoa vai... Então eu sempre falo assim, a gente tem uma sessão, delimita um tanto de sessão, a pessoa consegue sair daquele ciclo, mas sempre que ela precisar, ela vai voltando para a gente poder ir alinhando esse comportamento dela com a situação do momento, né? E trabalhando o autoconhecimento. O autoconhecimento que serve para tudo, não só nesse caso, né? No caso do relacionamento, do âmbito onde você está sendo agredido, em outras áreas da vida também, é sempre muito importante. Eu falo que a terapia, ela vai abrir espaço para aquilo que você não consegue sozinho. Então a terapia vai te mostrando isso. Nos relacionamentos, com a família, no trabalho, com você mesmo, gostar de você, olhar para você e falar, nossa, hoje eu estou bem. Não, hoje eu preciso de dar um retoque aqui e ali. Então, olhar para você e sentir isso, sabe? Se sentir amada, se sentir querido, protegido. Você mesmo sentir isso, no seu tempo, no seu espaço. Para você relacionar. Sem precisar da autoavaliação, sem precisar da autoafirmação, de nada. Isso. Porque eu falo muito isso. Um exemplo bem bestinho assim mesmo. O meu cabelo, por exemplo. Eu amo o meu cabelo assim. Ninguém precisa falar, ai, Regina, por que você não escova? Não, meu cabelo é assim, pronto. Se você não gosta, o problema está com você, não com o meu cabelo. Então, eu sempre falo isso. Então, a gente tem que ter essa identidade de você gostar de você, para você saber se cuidar. E na terapia você
tem essa ajuda, né? Tem, sempre tem. Nós temos, assim, o conhecimento, né? A gente busca, eu tenho estudado bastante, né? Quando eu vim aqui da última vez, eu falei do meu consultório, agora eu estou com um consultório aberto, estou atendendo domiciliar no consultório e estou com atendimentos online também. Então, eu tenho estudado muito para isso, para poder acolher, para poder ajudar as pessoas nessa construção desse autoconhecimento diário. Tá, o que é diferente também, para a gente encerrar esse viés do bate-papo, do que acontece dentro do espaço do consultório, não é a mesma coisa de você desabafar e contar para um parente, para um amigo que você identifica. É diferente. É diferente porque no set do consultório, a gente fala que ali a gente vai ter técnicas para você elaborar isso e vai ficar ali. Se eu conto para um amigo, se eu conto para uma outra pessoa, vai sair dali, vai desdobrar e vai chegar, voltar. E aí vai ficando, né, sempre revitimizando essa vítima também. Então, no consultório, não. A gente vai ter esse cuidado e a técnica e a ética para manter o sigilo dessa paciente, né, de qualquer coisa que a gente não pode contar. Regina, você citou casos aí, a gente tem que falar sobre isso agora na reta final do programa, que são as crianças, né? A mulher que é agredida, e a gente viu recentemente a nível nacional, que saiu aí uma notícia e vídeos de uma mulher sendo espancada junto com os filhos e depois os filhos agredindo a própria mãe. Né? Ou seja, a família toda precisa de cuidado, a família toda precisa se tratar. Precisa porque a gente precisa conhecer o que está gerando essa violência. Se o pai espanca e os filhos também espancam a mãe, o que está acontecendo nessa família? Então todo mundo está precisando de tratamento, né? Primeiro, o tratamento jurídico, que é o pai, né? E obviamente, depois trabalhar com essa família. Porque tem casos que, assim, aconteceu de violência doméstica, aconteceu de agressão, foram auxiliados, foram acompanhados, fizeram acompanhamento psicológico e com psiquiatra, com profissional realmente que entendesse a situação deles, e eles retornaram. A família retornou e consegue seguir, sabe? Quebrou esse ciclo da violência. Então é importante, quebrar o ciclo, né? Porque precisa quebrar o ciclo. E eu acho que, assim, fundamental é essa educação na escola para poder as crianças entender e levar para casa que isso não é normal. E afeta realmente os filhos, né? Afeta muito. Nossa, a gente mesmo que more junto ou não conviva junto. Afeta muito. As crianças, elas têm vários distúrbios na escola, vários transtornos que aparecem devido a isso. Porque quando às vezes eu recebo muitas crianças, eu não atendo criança no meu consultório, mas passo para as minhas amigas, a primeira queixa é: ele não está dormindo, ele está com medo de ficar sozinho, ele chora muito à noite, ele acorda muito assustado. Tudo isso é o momento que viveu da agressão com os pais. Então a gente trabalha essa questão do ambiente seguro para a criança. E ela levando isso da escola, os pais começam a ficar mais atentos. E acaba que não leva para a escola, porque não temos sobre isso, né? Sobre essa matéria ainda, né? Não. E não temos um suporte psicológico muito pequeno, né? Assim, a gente verdade. Não tem. Então a gente precisa de psicólogos e assistentes sociais nas escolas para fazer as visitas domiciliar, para entender o que acontece, porque só eu falar, não, essa criança está assim, pronto. Não, eu tenho que entender o contexto que ela está vivendo. Mas acaba herdando, infelizmente, os traumas, né? Sim. E essa tendência pela agressividade para futuros relacionamentos. Para os futuros relacionamentos, porque ela vai repetir o parâmetro, ela vai continuar o que meu pai fez, o que minha mãe passou, eu tenho que passar também. Eu tenho que passar também, mas acontece, Regina, aquele negócio, eu sei que é errado ver ali a minha mãe, no caso a gente está falando, né, aquele parente sendo agredida, e eu sei que isso é errado e tal, e herdar mesmo assim, levar para minha vida, para minha outra família, para outro relacionamento, esse trauma, Às vezes você foi tão agredido, tão machucado, que você não consegue sair. Porque muitas vezes as pessoas que são agredidas, elas têm uma história diferente. Mas depende muito do contexto que ela vive, né? Então vai depender muito do que ela recebe. Às vezes uma atitude boba da mãe, né, da esposa, lembra a atitude da mãe com o pai, e aí ele agride, porque tem esse paradigma, essas crenças que ele carrega desde o início da infância. Muito bem, o que não pode acontecer, porque a gente acompanha aí nas manchetes também, a gente vê que são temas atuais, que é a crise de ansiedade, e a depressão acomete tudo a isso. Tudo também, porque quando o pós-trauma, qualquer pós-trauma vai trazer uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade, se ela não for tratada, ela vai virar uma depressão. Sabe? Então a gente precisa trabalhar essa questão. Muito bem, já estamos lá preparando o nosso telejornal. Daqui a pouquinho vem notícias aí com o NTV News. Eu quero aproveitar aqui e mandar aqui um boa noite. Deus abençoe a todos. Estou adorando assistir o programa Mais Saúde. É a Maria, aqui do Alto da Serra.
Tá aqui também, ó, não vou identificar porque o assunto é bem complexo. Regina, eu sofri essa agressão há 30 anos. Até hoje eu sinto isso. Ele faleceu, mas continua na minha cabeça o que fazer. Ela tem que procurar um atendimento, né, para a gente tratar esse momento que ela viveu, ela se perdoar e perdoar ele também para poder seguir em frente, sabe? Porque o importante do autoconhecimento é eu fechar portas do que aconteceu para trás e a gente seguir, né? Pede para ela me procurar no meu consultório, ela me acha nas minhas redes sociais. Vamos lá, então, já deixa aí as redes sociais, Regina. O meu Instagram é psicóloga Regina Cardoso, você pode entrar lá, aí entrando lá tem um link que você cai direto no meu WhatsApp e a gente marca um atendimento. Então, qualquer pessoa quiser ser atendida, além do atendimento domiciliar, presencial e online também. Ah, você vai até o lar? Vou no lar. Eu gosto muito desse atendimento porque você deve identificar várias... O ambiente, eu falo, quando você vai no lar da pessoa, a pessoa não está usando tantas máscaras que ela usa para o consultório, né? Porque ela chega no consultório bem maquiada, bem arrumada, e no lar dela é diferente. Então eu gosto muito do atendimento domiciliar. Muito bem, então. @Regina Cardoso. Regina Cardoso, é muito fácil encontrar essa maravilha de pessoa que vai ajudar você muito e muito e muito. Bom, deixa a sua mensagem final para o nosso telespectador que está acompanhando aí o programa, para as mulheres principalmente, forma de luta nessa bandeira toda. Eu acho importantíssimo que nesse mês, né, que está trabalhando tanto isso, a gente não deixar só nesse mês. A gente estender para todos os dias do ano, os 365 dias do ano, que essa violência tem que cessar. A gente tem que quebrar ciclo. Para você, mulher, para você que está vivendo esse momento, cria coragem, procura ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. Tem muito profissional da saúde, da assistência, da Polícia Militar para poder estar te ajudando. Estamos disponíveis para te ajudar. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição também, obrigado e estamos junto nessa luta aí, junto com toda a família NTV. Tá, muito obrigado por sempre me chamar aqui, obrigado. É isso a você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência, até o próximo Mais Saúde.